Glória a Deus. O título da mensagem de hoje, ele não entrega o conteúdo dela. Porque quero contar um pouco a respeito da influência que recebi de uma pessoa sensacional, que não é uma pastora, que não é uma líder de célula, que é uma vovó, que é uma senhora que trabalhava, uma senhora que lecionava, uma senhora que tive o privilégio de aprender muito, uma mãe, uma esposa, uma avó, mas também tive o maior privilégio que foi conviver com ela. E quero contar para ti algumas coisas que aprendi com ela, e mesmo ela participando de uma denominação tradicional, mesmo assim os ensinamentos dela permanecem vivos e tremendamente atuais até os dias de hoje. Amém? Foi com ela que eu aprendi a orar, foi com ela que eu aprendi a perdoar, foi com ela que eu aprendi a contemplar a presença de Deus, a dizimar e estudar a palavra de Deus. Talvez você ouvindo isso a respeito da minha avó chamada Irma, talvez você ouvindo estes ensinamentos a respeito dela, você pense assim: poxa, pastor, mas eu não tive o privilégio de crescer num lar evangélico, eu não tive o privilégio de ouvir a palavra de Deus desde a minha infância. Pois bem, quero dizer que essa mensagem é totalmente para você, porque eu não quero falar hoje aqui a respeito do que você teve na sua infância. Eu quero falar aqui hoje para você acerca da influência que você pode deixar na vida de outras pessoas. Falar daquilo que você pode marcar na vida das pessoas. Porque talvez eu não seria um pastor hoje, talvez eu não estaria aqui apregoando o evangelho nessa noite, não tivesse sido ela abrir o coração para que o evangelho se manifestasse através da vida dela. Quem sabe, algum dia, estará aqui ministrando um filho teu, um neto teu, um discípulo teu, alguém que vai poder dizer: se não fosse você, se não fosse você, você foi a influência, você foi um exemplo, e hoje estou aqui pregando o evangelho. Amém, queridos? Glória a Deus. E essa semana, ou semana passada, não lembro exatamente, conversando por telefone com ela, e ela me disse o seguinte, parafraseando ela: estou preocupada. Eu disse: vó, como é que tá? Tá tudo bem? Ela disse: não tá tudo bem. E aí você imagina uma senhora que ela tenha outras preocupações. Mas ela disse assim: não tá tudo bem. Eu disse: por quê, vó? E ela disse assim: eu estou preocupada. Hoje em dia existem muitos jovens que estão perdidos. E jovem para ela, eu acho que é qualquer pessoa de 40 anos para baixo. Tem muitos jovens que estão perdidos, muitos casais se separando, e ela disse assim: olha o horror que está, tanta guerra pelo mundo. E sabe o que é o pior? Nas palavras dela, quantas dessas pessoas que estão morrendo nas guerras ainda não conhecem o Senhor Jesus e estão morrendo sem a sua salvação? Eu fico pensando que os anos se passaram, mas o foco dela nunca mudou. Porque ela sempre foi uma pessoa que tinha como objetivo servir a Deus através de servir as pessoas. Honrar a Deus através de cuidar das pessoas. Esse sempre foi o guia da vida dela. Como diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha só. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo quanto fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam no nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, eles precisam ser voltados em como vou dar glória a Deus. E eu dei uma resposta para ela,
eu preciso agora da tua ajuda para que essas palavras sejam verdade. Posso contar contigo? Eu vou precisar, de verdade mesmo. Porque na hora eu falei tudo aquilo, cheio de fé o coração da minha avó, mas eu sozinho não sou ninguém para realizar a resposta que eu dei para ela. Eu preciso da tua ajuda para que isso seja uma verdade. Eu posso contar contigo? Vou dizer o que eu respondi para ela. E se você concorda, se eu posso contar contigo, se Deus pode contar contigo, eu dizer assim, conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Você vai responder para Deus, não para mim. Eu disse assim, vó, fica tranquila. Que aqui estamos ganhando muitas vidas para Jesus. A igreja está crescendo. Nós até marcamos um batismo para começo de dezembro, porque muitas pessoas estão se convertendo. Amém? Amém? Aleluia! E ali a gente ficou conversando e eu fui tranquilizando ela, dizendo que vocês, a Fonte Church Caxias do Sul, nós aqui estávamos comprometidos com essa missão de vida dela. Há um tempo atrás ela disse assim para mim, Cid, meus joelhos não conseguem mais ir, ela tem problema nas articulações, meus joelhos não conseguem mais ir até as pessoas, eu não consigo mais falar de Jesus para elas. E eu disse, fica tranquila, avó. Fica tranquila que a senhora não está indo, mas a gente aqui está indo. Amém? Nós estamos indo. E essa missão que a minha avó recebeu de Deus, eu quero transmitir ela para vocês. Porque na cabeça dela, Deus era uma prioridade pela qual valia a pena ela viver, pela qual valia a pena ela morrer. Começo contando um pouco de como ela fazia, já contei um pedacinho outra vez aqui. Ela pela manhã acordava, começava aquele fogo no fogão a lenha, preparava o chimarrão, e aí ela puxava um devocional. Eu não sei se era sempre assim, mas eu só posso lembrar das vezes que eu estava junto, né? E ela então puxava do seu devocional, o vô sentava numa cadeira, ela na outra, eu às vezes no colo, eu às vezes na outra cadeira. E ela então começava a ler o devocional, fazia algumas pausas, nas quais o meu avô fazia a leitura bíblica. Então ela primeiro lia um devocional bem tradicional, da denominação que ela congrega. Depois ela pegava um mais avivado. E por último ela pegava um que era umas tia lá da Alemanha que escrevia. E ela lia aqueles e o vô ia fazendo as leituras bíblicas e depois encerrávamos aquele momento com uma oração. Porque para minha avó, Deus era a prioridade na vida dela. Deus sempre era a prioridade. Então meu avô se preparava, colocava a roupa, como a gente chamava, para as cocheiras. E ele ia até lá tirar leite. Enquanto isso, eu tinha um dos maiores privilégios, quase que um discipulado. Quando a minha avó aproveitava enquanto o vô ia tirar leite para preparar aquele café da manhã. E ao mesmo tempo, ela me explicava algum detalhe que eu não tinha entendido, ou da Bíblia, ou do devocional, ou ainda alguma lição de vida. E eu lembro um dia, ela logo puxava um hino assoviando, começava a assoviar os hinos, e ela me apontou para fora, morávamos bem no interior, eu via aquelas árvores, eu via aqueles raios de sol, eu via as árvores balançando, e ela disse assim, tá vendo? Eu disse, o que, vó? Tá vendo o Espírito Santo? Eu disse, vó, aonde? Né? E ela disse assim, o Espírito Santo, ele está em todo lugar. E é ele que dá brilho à vida. Ele se manifesta nesse vento que bate nas folhas, no sol que bate nelas. E se tu aprender a enxergar ele e a conhecer ele, você também vai ver ele em todos os lugares e em todas as coisas. Chega a me arrepiar aqui, só de lembrar. Parece que quando ela falou aquelas palavras, parece que tudo até ficou mais brilhante ao redor. Porque era da sinceridade do coração dela. Ela não tinha uma fé pentecostal como nós temos aqui, mas ela tinha amizade com aquele que acendeu o fogo do Pentecoste. Ela tinha relacionamento, tinha e tem, relacionamento com o Espírito Santo. E é isso que fez a diferença em todos os anos da vida dela. Um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. A fé dela não é simplesmente uma fé
baseada nos seus anos de experiência sentado num banco de igreja. A fé que ela tem não é simplesmente baseada, e ainda que fosse, já seria muito bom, nas vezes e vezes que ela já leu a Bíblia inteira. A fé dela se baseia num relacionamento com um Deus que está vivo, e num Deus que é real, e num Deus que é prioridade para ela, e num Deus com o qual ela não quer magoar e machucar com as suas atitudes. Ela se preocupa se Deus está contente ou entristecido com as atitudes dela e as atitudes da família dela. Você entende isso? Que coisa preciosa, que coisa fantástica. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cada instante que ela tinha de oportunidade, ela começava a assoviar mais um hino de novo, quando não estava propriamente dito cantando. De repente o vô terminava de tirar o leite e ela tinha aqueles assoalhos de madeira que ela lustrava com os blusões velhos, blusões que ela mesma tinha tricotado. Quando não era eu mesmo que botava um debaixo de cada pé e saía esquiando dentro de casa, ou colocava minha irmã em cima e puxava ela naquele assoalho vermelho de madeira. Aquele assoalho brilhando, e o meu avô, Conrado, muito querido, às vezes entrava com as botinas cheias de estrume, segurando o balde de leite e pisando naquela madeira brilhosa, linda. A minha tia ficava bem louca, e a avó só dizia assim, Conrad. Mas ela não ralhava com ele, porque ela não ia ficar mais 50 anos tentando fazer ele mudar. Mas ela não brigava. Dificilmente você ia encontrar ela exaltada, brigando com alguém. Pelo menos da idade que eu a conheci para frente, não sei como era antes. Mas eu pergunto para você, como é que os teus filhos vão lembrar de ti? Que lembrança os teus filhos vão ter de você? Não tem filhos ainda? Como é que o teu marido lembra de você? Não quero isso, Deus o livre, mas se você morresse hoje, o que o seu marido lembraria de você? O que a sua esposa lembraria de você? Porque essas são as coisas que eu lembro da minha avó, mas o que eu lembraria de você, o que eu falaria de você, se eu estivesse fazendo o seu funeral, o que eu falaria sobre você? Já fiz muitos. E é incrível o que as pessoas falam daqueles que partem de bem e de mal. E você? A verdade é que o nosso epitáfio é escrito nas linhas da nossa vida e apenas marcado na lápide por ocasião da morte. Mas ele já está escrito com as nossas atitudes. Aquilo que fazemos e o quanto e como influenciamos as pessoas é a maneira como seremos lembrados e mais é o que conta também no nosso relacionamento com Deus. Você é conhecido pelo quê? O fulaninho do carreteiro gostoso? A Beltrana da pintura bonita? Ou será que alguém te conhece porque você é um homem de Deus? Porque você é uma mulher de Deus? Porque um dia estava doente, você orou e ficou curado? Porque um dia estava até desistindo da vida e depois de ouvir uma palavra sua, os olhos brilharam novamente? Pelo que você é conhecido? Como você é lembrado? Talvez hoje as pessoas lembram de você como aquela pessoa que acorda e já vai direto para as redes sociais no celular. Primeira coisa do dia, prioridade do dia. Ou aquela pessoa que, quando está em casa, está sempre com a TV ligada. Ou talvez alguns de vocês vão ser lembrados como aquele que dobrava o joelho, que o filho e a filha via orando, que o filho e a filha via lendo a Bíblia. Talvez quando lembrarem de você, vão falar da sua fé e do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Isso fala muito de ti. Essas coisas falam muito a respeito de você. O que você faz na frente da sua família. A sua ausência faria falta?
Se o seu neto estivesse hoje pregando aqui, pensa no futuro. Se você não tem nem filho ainda, talvez, mas pensa no futuro. Ele teria pontos positivos ou negativos a falar a respeito de você. Depois eu continuo a história do vô, os pés sujos. Mas ela era muito exigente comigo. E as coisas de Deus. Por exemplo, as coisas que não eram o centro e a prioridade. Ela queria que eu aprendesse alemão. Eu não queria aprender de jeito nenhum. E ela não exigiu. Mas ali pelos 12 anos, ela bateu o pé e exigiu que eu tinha que saber a ordem de todos os livros da Bíblia de cor. Tinha que saber o Pai Nosso inteiro sem olhar. E o Credo Apostólico. E uma biografia de alguns personagens importantes. Exigiu. Porque para ela isso era importante. E isso ela exigia. Logo em seguida ela me ensinou que eu deveria, ali pelos 12 anos também, entregar meus dízimos. Já contei, meu primeiro dízimo é 25 centavos. E ela me ensinou que eu deveria orar todos os dias. Eu deveria ler a Bíblia todos os dias. Ela me ensinou que eu deveria congregar sempre que tivesse a oportunidade. E a Bíblia nos diz, longe de vós, e aí fala ira, gritaria, e ela diz, e toda malícia. Voltando à história do vô com as botas sujas, isso era só a ponta do iceberg. A verdade é que muitas pessoas consideravam ela uma senhora ingênua. Naquela região, não tinha farmácia, não tinha hospital, não tinha acesso à medicina perto. E quando alguém ficava doente, tinha duas opções. Uma era ir na vila. Na verdade, era Santo Antônio da Patrulha, que ficava ali perto. Lá tinha médico. Ou procurar a Dona Irma. Porque a minha avó tinha uma horta muito grande, onde ela ali preparava plantas medicinais, e alguns ingredientes ela ia, pegava o ônibus, ia até Porto Alegre comprar. Então, quando alguém precisava de ajuda médica, ou ia para a vila, ou procurava a minha avó para ser ajudado por ela, para ser ali atendido. Cada viagem que a gente fazia no Fusquinha do vô, para lá e para cá, era sempre acompanhado por um barulhinho assim. Era estranho andar dentro do Fuca sem aquele barulhinho. Sabe o que era? Vidrinho batendo. Um vidrinho batendo no outro. Tem atrás do Fusca aquele compartimento de botar algumas coisas. Aquilo vinha tudo cheio de vidro. Por que, pastor? Para duas coisas. Um que um ou outro vidro ela usava para pintar e o resto era para botar os medicamentos que ela fazia na farmácia caseira. Então ela pegava lá seus livros, pegava lá as plantas e preparava. Porque ela entendia que ela precisava levar o amor de Cristo para aquelas pessoas. E cuidar daquelas pessoas era uma forma de fazer isso. Que lá naquele lugar meio isolado, no meio do mato, no meio da roça, provavelmente o mais parecido com o abraço de Cristo que eles receberiam seria o abraço da Dona Irma, acompanhado de uma pomada para passar no seu entorse, uma outra pomada para passar no machucado. E tinha até uma que parecia o Vic, só que bem melhor, claro, na minha opinião, né? Extratos, tinturas, plantas. Porque ela entendeu que se serve a Deus quando nós servimos os nossos irmãos. Porque ela entendeu que agradar o coração de Deus é cuidar daquilo que Deus cuida. E sabe o que Deus ama e cuida? Pessoas. E assim ela exercia esse ministério tão poderoso, que é o ministério de cuidar de vidas. É o seu ministério. Porque a palavra ministério, ela significa literalmente servir, serviço. Se você fica se perguntando qual é o meu ministério, o que Deus espera que eu faça, deixa eu te contar. Está querendo saber qual é o teu ministério? Ministério significa serviço. E o serviço de quem quer servir é exatamente isso. Amém? Mas às vezes ela dava também receitas. Pastor, receita de remédio? Não! Receita de comida. Porque haviam crianças desnutridas, crianças enfermas. Então ela ensinava a fazer um pão, uma massa, alguma coisa diferente que ia salvar a vida daquelas crianças.
como as pessoas vão lembrar de você. As pessoas podiam não saber quem eu era, mas eu dizia, eu sou o neto da Irma. Isso atraía o favor das pessoas para mim. Eu sou o neto da Irma. Vem cá. E se eu chegar num lugar e as pessoas não sabem quem eu sou, e eu disser assim, não, eu sou amigo do Alexandre. E as pessoas não souberem quem eu sou, e eu disser assim, não, eu sou amigo do Iago. Se eu citar você numa conversa, isso me favorece ou me desfavorece? E digo mais. Se alguém disser assim, vamos lá naquela igreja, qual igreja? Ah, aquela igreja lá do Rafa da Lorange. Isso é bom ou isso é ruim? Vamos lá naquela igreja. Qual igreja que você está falando? Ah, aquela igreja lá do Juan. Isso é bom ou isso é ruim? Quando as pessoas relacionarem o nome dessa igreja com o teu nome, isso é bom ou isso é ruim? Quando elas relacionarem o nome de Deus ao teu nome, de que Deus você está falando? Aquele que o Pablo acredita. Isso é bom ou isso é ruim? Ah, tu vai na mesma igreja que o Emer? Sim, isso é bom ou isso é ruim? Amém, queridos? Quando alguém linkava com o nome Irma Biller, aquilo era um privilégio, aquilo era oportunidade. Que como diz o ditado por aí, quem não vive para servir não serve para viver. Jesus escolheu viver dessa forma. Jesus, sendo mestre, escolheu lavar pés. E é para isso que nós somos chamados. Para sermos uma família de servos uns dos outros, de pessoas que querem cuidar umas das outras, de pessoas que querem ajudar umas às outras, e não de pessoas que ficam apenas esperando qual vai ser o próximo prato do cardápio na própria mesa. É interessante que, de uma forma moderna, tem se descoberto que a ocitocina, um hormônio que nos traz amor, prazer, satisfação, ela é liberada quando nós conseguimos fazer algo de bom para o próximo. Porque Deus escondeu até na tua bioquímica um mecanismo para ajudar você a entender que quando você faz o bem para o próximo, o primeiro beneficiado é você mesmo. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu Deus do céu. Naquela casa, tudo tinha cheiro de chá. Às vezes, quando eu seco algum chá dentro do forno, a Tássia já acha um pouco diferente o cheiro que fica pela casa. Mas na casa da minha avó, tudo tinha cheiro de chá, porque tinha chá para tudo que é lado. Tinha sempre uma folha de alguma coisa secando lá no sótão. Sempre uma semente de sei lá o que, torrando em cima do fogão a lenha. Até casca de ovo amassadinha. Sempre tinha algum galho pendurado no forro. Sempre tinha alguma coisa acontecendo. Sempre estava na horta plantando mais alguma coisa. Porque ela sempre estava procurando uma oportunidade para servir mais e não para servir menos. Mas normal hoje na sociedade é você encontrar pessoas procurando jeitos de servir menos. De como fazer menos pelos outros. Enquanto isso, Jesus e minha avó estavam sempre procurando um jeito de fazer mais pelos outros. E como você já deve ter imaginado, é óbvio que tinha gente que usava e não pagava. Ela não se importava, ela preferia ficar no prejuízo, porque sinceramente, o ser humano no geral é assim. Às vezes ele lembra de ti quando precisa, e quando não precisa mais, não lembra. Mas quando precisar de novo, está lá ele. E assim faziam com ela. Iam lá, usavam o produto, não pagavam, sumiam. Quando estava doente de novo, voltavam. Sabe o que ela fazia? Dava de novo. Porque ela estava sempre buscando uma oportunidade de servir. Porque quando você serve e recebe de volta, é uma coisa. Quando você serve e não recebe, é outra. Eu explico. Jesus disse, quando vocês vão e preparam um banquete, palavras de Cristo, vocês vão lá e convidam pessoas que podem dar um banquete de volta depois para vocês. Até os pagãos fazem isso e vocês já têm a própria recompensa. Chamei para comer uma janta, fui comer uma janta na casa dele, minha recompensa, ganhei.
Aí ele disse, façam diferente. Convide quem não tem como lhe retribuir, e aí o seu galardão estará no céu. Jesus explicou nessa parábola que cada vez que a gente faz algo por alguém que nunca vai retribuir, a retribuição passa a ser de Deus. Quem pode te retribuir melhor? Uma pessoa ou Deus? Olha só. Cada vez que você faz o bem para alguém e a pessoa não lhe retribui, você está no lucro. Pegou? Entendeu? Porque cada vez que você faz o bem a alguém e a pessoa não lhe retribui, a dívida é transferida para Deus. E aí, meu irmão, você nunca vai ganhar dele. Você nunca vai ganhar dele. Quantas pessoas você já serviu e elas nunca retribuíram? Pois é, Deus vai te retribuir. Deus vai te retribuir. Amém? O que vão dizer de ti no futuro? Talvez, de alguns aqui, poderiam dizer assim, o fulano? Fulano nunca levava desaforo para casa. Jesus levou para a cruz. Talvez vão dizer, ninguém tirava proveito dele. Sabe de uma coisa? Eu cresci vendo todo mundo tirar proveito da minha avó. Principalmente Deus. Deus aproveitava das obras dela. Os braços dela sempre foram os braços de Cristo. Os remédios dela sempre foram a manifestação de Cristo, porque era das próprias plantas. Minha avó sempre se colocou como uma vela que estava disposta a queimar da sua própria parafina para iluminar aqueles que estivessem ao redor. Até que ela já não mais fosse e estivesse com Cristo, que ainda não aconteceu. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta líquida, está próximo o tempo da minha partida. Aproximadamente 15 anos atrás, a minha avó teve um câncer, quase morreu, depois eu vou deixar o link para vocês. E naquela época eu gravei um podcast com ela, por incrível que pareça, já existia podcast há 15 anos atrás. Gravamos um podcast com ela, e ela contou ali a respeito da sua fé em Deus, e eu vou te resumir o que ela disse, porque ela teve câncer, precisou fazer cirurgia, iniciou quimioterapia. As quimioterapias por ela já ser idosa não deram certo, então ela precisou ir para um outro tipo e está viva até hoje. Glória a Deus. Filipenses 1, 21 até 24. Palavras do apóstolo Paulo que resumem exatamente o que minha avó viveu naqueles dias. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ela falava isso e a gente ficava bravo com ela. Ela dizia, se eu morrer, eu vou estar com Jesus, fica tranquilo. Eu disse, para, avó! Tinha gente que era mais indelicada, dizia, cala a boca! Para com isso. Mas ela dizia, pois é, se eu morrer, eu estou com Jesus. Falava assim. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei o fruto do trabalho, então eu já não sei o que escolher. O Paulo estava dizendo assim, se eu estiver vivo, eu posso ganhar mais vidas para Jesus, mas se eu morrer, eu vou estar junto com Jesus. Então, estou em dúvida agora. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Agora pensa tua avó ficar falando essas coisas para ti, não é fácil. E estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo estava dizendo assim, para mim é mais lucro eu estar lá com Jesus. Mas eu sei que para vocês é importante eu ficar aqui ainda. E era isso que ela dizia. Estava totalmente tranquila. Porque ela sabia que tipo de vida ela estava vivendo. Ela sabia que tipo de vida ela estava levando. Porque cada noite que ela colocava a cabeça no travesseiro, ela sabia que se o coração parasse de bater aqui, acordaria batendo do outro lado, junto ao Senhor. Porque ela conhecia tão de perto Jesus que ela servia, que ela tinha a paz de saber que a Ele estava agradando e que Ele a levaria para morar com ela na eternidade.
Mas aí eu pergunto, e nós? E você? Você vive de uma maneira que tem essa paz? A ponto de que cada vez que você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe que você está agradando o seu amado Espírito Santo. A ponto de que se daqui você partir, com ele lá você estará. Meu Deus do céu. Eu lembro dela indo fazer visitas. E visitava um, orava pelo outro, falava de Jesus para o outro, levava remédio para mais alguém. E o joelho dela não estava mais aguentando, então às vezes ela me usava de bengala. Ela pegava, se escorava em mim, e ela ia comigo, me acompanhando, para visitar as pessoas. Sabe, querido? Estragar alguma coisa do nosso corpo, sofrer, são coisas que nós geralmente não gostamos. Nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de ficar doentes, mas daí eu te pergunto, não precisa levantar a mão, mas alguém aqui já se machucou praticando esporte? Alguém aqui já se machucou no trabalho? Alguém aqui já se machucou do nada? Pois é. Se a gente estraga, se machuca, no esporte, no trabalho, do nada, será que não vale a pena também a gente se entregar por Cristo? Quem somos nós para criticar ela, que se estragou servindo? Se a gente se estraga no futebol, no trabalho, por acaso, quem somos nós? Mas as pessoas tinham ela como uma ingênua, como alguém que deixava os outros se aproveitar dela. Ah, ela deixava sim. Ela deixava Cristo aproveitar do trabalho dela, para que vidas fossem tocadas pelo Senhor. Existia muito preconceito contra o evangélico naquele local e naqueles dias. Riam dos evangélicos, mas não riam dela. E até as pessoas que não professavam a mesma fé chamavam ela, porque confiavam nela. E você? Como o pessoal gosta muito de dizer, você constrói muro ou constrói pontes? Meu querido, a gente gosta muito de contar das igrejas que Paulo abriu curando enfermos. Como, por exemplo, Malta. Até hoje existe lá a igreja que Paulo abriu. Ele chegou lá, curou os enfermos, abriram a igreja existe até hoje. Mas você sabia que Paulo também já implantou uma igreja porque estava doente? Sabia disso? Não. Porque isso a gente nunca prega. A gente prega sobre as igrejas que foram implantadas através da cura, mas às vezes a gente esquece de falar dos milagres que aconteceram na doença. Gálatas 4, 13 e 14, Gálatas 4, 13 e 14 diz assim: como sabem, foi por causa de doença que eu estive e preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desdém, pelo contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. A igreja na região da Galácia, ela foi ministrada porque Paulo, ao passar, estava doente e precisou por ali ficar. Talvez, ao que indica, estava enfermo dos olhos ou de alguma outra coisa, e ele precisou ficar ali. Ele parou por causa de uma enfermidade. Em certo sentido, talvez eu esteja exagerando em dizer, mas Deus abençoou Paulo de ficar doente. E por causa que Deus trouxe a bênção da enfermidade na vida de Paulo, centenas de pessoas foram, talvez milhares, foram salvas naquela região. Você está entendendo isso? Centenas de vidas foram salvas porque Paulo ficou doente. Então sim, cremos em cura, oramos por cura, ministramos cura, e esse é um caminho normal de Deus agir, mas na Galácia, Deus resolveu agir através da enfermidade. E às vezes, na situação da dificuldade, na situação da luta, na situação da enfermidade, às vezes nós questionamos Deus e dizemos por quê, até quando? E na verdade Deus está dizendo, eu queria usar isso para abençoar você e as pessoas que estão ao seu redor. Difícil, né, queridos? Difícil ouvir isso.
Pode até parecer bobagem, mas, por exemplo, eu estava me desviando da fé, então Deus me abençoou com uma catapora. E ali eu tive tempo para voltar com tudo para os caminhos do Senhor. Entenda que a Bíblia diz: Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Meu Deus. Claro, queridos, não me levem a mal por essa frase, tá? Mas em certo sentido, vale muito mais a pena ficar doente com Jesus do que saudável com o diabo. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, a primeira parte: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. Gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. Existiam momentos na vida de Paulo que a galera não estava ajudando muito. E Paulo precisava usar todas as suas economias para que a coisa continuasse avançando. E ele diz: não só isso, eu entreguei minha saúde. Provavelmente Paulo entregou tudo que tinha de sua saúde. Andando em navios, preso em cadeias, andando em burrinhos. Ele entregou tudo que ele tinha. Porque um novo corpo glorificado ele vai ter lá no céu. E valia a pena gastar tudo que ele tinha para que mais vidas fossem salvas. Eu nunca conheci o apóstolo Paulo pessoalmente, óbvio, né? Mas eu posso acreditar que as histórias de Paulo na Bíblia são reais porque eu conheci a Irma. Porque olhando para a vida da minha avó, eu pude ler o que Paulo escreveu e dizer assim: isso é verdade porque a minha avó é parecida. Você está entendendo? E o desafio do Senhor é que a gente viva de uma maneira que quando as pessoas lerem as páginas da Bíblia, elas digam: é possível. É possível que isso realmente tenha acontecido, porque eu conheço a dona Araci. É possível que seja verdade mesmo isso que está na Bíblia. Porque eu conheço uma pessoa hoje que vive de modo semelhante. Porque a Bíblia nos diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. O Espírito Santo vem para que a gente seja testemunha. Sabe, um dos sentidos, tem mais de um sentido, mas um dos sentidos desse ser testemunha é que a sua vida seja uma reconstituição daquilo que está escrito lá em Atos. Lembra do Linha Direta? Lembra do Você Decide? Lembra desses programas? Fazia a reconstituição da cena do crime? Você é a reconstituição do livro de Atos. Você é aquele que vive de uma maneira que as pessoas podem olhar e dizer assim: realmente o livro de Atos é verdade. Porque eu vejo o jeito que o Dodi vive e, poxa, Atos só pode ser real. Amém? O poder do Espírito Santo, ele vem sobre você para isso, querido. Para que você seja o Linha Direta, você decide, fazendo o que aconteceu na Bíblia, se tornar realidade nos dias de hoje. Amém? Você não cantou a música que diz, falando o que está escrito em Joel? Joel escreveu o que aconteceu no Pentecostes e você faz parte disso. Foi a minha avó que eu vi realizar o primeiro milagre que eu presenciei. O botijão de gás acabou, claro, talvez muito pelo servir os outros, e ela precisava de mais gás, e ela colocou as mãos no botijão, ela orou, e o gás voltou. E ela usou por muito tempo aquele botijão. E a partir daquele momento, eu passei a crer em milagres. E eu acreditei. Quando alguém me perguntava, eu dizia, eu acredito que milagre ainda acontece. Por quê? Porque eu vi minha avó fazer um milagre. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer: milagres ainda existem. Amém? Como você sabe que milagre ainda existe? Porque eu vou lá na célula. Achei que você ia dar um glória a Deus nessa hora. Como assim? Lá na célula? Sim, porque lá na minha célula milagres acontecem. Meu Deus do céu. No meio do nada,
viveu e vive essa mulher que ninguém conhece, talvez você nunca tinha ouvido falar, mas que é famosa com certeza lá no céu. E é isso que importa. O que mais nos importa não é que a nossa vida seja conhecida e a nossa rotina presenciada no Twitter, no Insta, no Face, sei lá onde você escreve, mas o mais principal não é estarmos na rede social, mas que a gente vire conversa na rodinha angelical. É lá naquele lugar onde os anjos se juntam para, sei lá o que eles fazem, tomar um café, um chimarrão. Sei lá se anjo faz isso. Mas que eles se reúnam para falar de você e para falar bem de você. Amém? Porque a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como o quê? Como para o Senhor e não para os homens. Como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. E mesmo assim, ainda tinha uma família que era inimiga. Que não gostava dela, que não gostava deles. Para vocês terem uma ideia, um pouco acima da casa tinha um poço da onde vinha a água para abastecer a casa por gravidade, então passava por a mangueira, e a família foi lá e picou a mangueira, para deixar ele sem água. Ficou em toquinho assim, para nem dar para aproveitar a mangueira. Mas quando essa gente ficava doente, aonde eles iam procurar remédio? Lá na avó. E eu não sei o que a minha avó conversava com ela, porque ficava falando em alemão, e eu até às vezes desconfiava que estava falando mal de mim. Mas sabe o que eu sei? Que aquela família que tinha coisas contra a minha família, aquela família que tentou deixar a nossa família sem água, aquela família que ia lá procurar remédio, quando chegava com uma cara, saía com o rosto melhor na hora de ir embora. Não sei o que falava, mas sei que trazia cura para a alma dela. E você? Depois que as pessoas terminam de conversar contigo, o rosto dela sai melhor ou sai pior? Você é alguém que pelas tuas palavras manifesta Cristo e transforma vidas? Ou você é alguém desagradável que só torna tudo pior naqueles que estão ao teu redor? Como eu disse antes, todo mundo tirava proveito dela. Principalmente Deus. Principalmente Deus. Meu Deus do céu. Eu quero viver uma vida que vale a pena. Amém? Meu Deus, eu quero viver uma vida que valha a pena. Tem aquele ditado que diz, né, quem ri por último ri melhor. Eu diria quem ri melhor é quem ri na eternidade. E muita gente ria da minha avó. E dizia que ela era tonta, que ela não sabia, que ela era sonsa, que os outros se aproveitavam dela. Mas sabe de uma coisa? A minha avó vai rir na eternidade. O que você prefere? Outro dia, estivemos lá, e o Josias estava junto, e nós ficamos sentados cantando hinos. E o Josias empolgado, feliz, cantando aqueles hinos, fazendo de conta que sabia cantar, como eu digo, parecia o Mr. Bean no culto, né? Que estava mais o refrão, depois só mexia a boca. E aí o Josias no final dizia assim: pai, a Bisa gosta muito mesmo de Jesus, né? Porque até uma criança é capaz de perceber e entender aquilo que sai com sinceridade de dentro de um coração e ilumina o rosto em boas atitudes para a glória de Deus. Como diz o ditado por aí, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Se hoje eu tivesse que resumir a minha avó numa palavra, eu resumiria a vida inteira dela numa palavra: amor. Mas se hoje as pessoas precisassem resumir você em uma única palavra, que palavra seria essa? Se hoje teu marido precisasse resumir você numa palavra, que palavra seria? Aqui na igreja não, né? Mas talvez alguns maridos por aí, não sei aonde, diriam assim: reinenta.
Talvez se a tua mulher não, alguma mulher por aí fora, não aqui na igreja, né? Mas ela fosse resumir o marido, ela resumiria numa palavra: cavalo. Mas não é o caso de vocês, com certeza. Quem sabe resumiria você como trabalhador. Mas você gostaria que a coisa principal que lembrassem de você que você é trabalhador, a coisa principal você gostaria? Estudioso, você gostaria que a coisa principal que lembrassem de você que você é estudioso? Forte, é isso que você quer, a coisa principal. Talvez se a gente fosse descrever o Schwarzenegger, a gente diria forte. Mas é isso. Esperto, bravo, que? Tomara que um dia eu esteja na altura da minha avó. Tomara Deus que um dia eu consiga chegar num ponto que as pessoas possam olhar para mim e me resumir na palavra amor. Porque quando o Senhor foi inspirar a Bíblia a ser escrita, para resumir Deus, só essa palavra coube ele dentro. Deus é amor. Quando outras palavras são capazes de resumir a essência do que somos, é que o Espírito Santo de Deus ainda não é o centro da nossa essência. E o caráter de Cristo não é ainda o espelho de quem somos. Nós precisamos aprender a ser o povo do amor, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Quando eu digo a igreja da minha avó, não estou falando a respeito de uma denominação. Já convido o Ministério de Louvor para nos ajudar. Até porque na própria denominação dela, ela era divergente. Havia lá pessoas que queriam sustentar a obra através de festas e festas, e ela dizia, não, nós precisamos entregar os dízimos. Pessoas lá queriam vender bebidas alcoólicas, e ela dizia, não. Pessoas queriam fazer serviços para a igreja, como pintar, cortar grama, para poder cobrar. E ela dizia, não, então deixa que eu faço de graça. Pessoas queriam cargos lá dentro para poder mandar dos outros. E ela queria cargos para ter oportunidades para servir mais aos outros. Quando eu digo a igreja da minha avó, é uma expressão de simplicidade. Uma expressão de pureza. Uma expressão de alegria, de desejo de servir ao próximo. Amém? Nós não precisamos ser uma geração de espertos que atinjam o máximo potencial humano. Mas, na verdade, nós precisamos ser pessoas que sabem ser família dentro de casa e que sabem ser famílias na fé. Nada contra você crescer, tá? Que eles me entendam bem. Porque enquanto os homens tentam ser deuses, Deus tentou e conseguiu ser um humano. Enquanto os homens se dedicaram para construir uma grande torre em Babel, Deus se dedicou em dar um filho para Abraão. Enquanto Herodes se preocupou em construir um suntuoso templo em Jerusalém, Deus estava preocupado em dar um filho para José e Maria. Enquanto os Césares construíam monumentos para o seu rosto, Jesus deixou um monumento sem rosto nenhum, só 2 paus. Um na vertical e o outro na horizontal. A palavra de Deus diz no Salmo 131, os versículos do 1 até o 3. Senhor, o meu coração é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu vou repetir. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. É isso que nós precisamos. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Criança recém-amamentada pela sua mãe, ela tem tudo o que ela queria. Ela tem o colo da mãe, ela se sente um com a mãe, não sei se você sabia disso, mas ela sente que ela é um só com a mãe. Barriguinha cheia, temperatura, se sente um só com a mãe. E o salmista diz, eu me sinto assim em relação a Deus. Eu me sinto um com Ele. Eu me sinto totalmente suprido. Eu me sinto totalmente alimentado.
Eu me sinto no colo do meu Deus, que eu tenho tudo que eu preciso. Eu me sinto no colo do meu Deus, que eu tenho paz. E as pessoas hoje procuram paz. E é só nesse lugar que você encontra paz. Onde você se coloca no colo de Papai do Céu. Ali que você vai encontrar paz. O sentido da vida. É ali que a sua cabeça vai parar de dar nó. É ali que a sua alma vai parar de ficar agitada. Só tem um lugar para onde você pode correr nessa noite, que é para o colo de Papai, que vai suprir todas as tuas necessidades, que vai suprir todas as tuas carências, que vai te dar tranquilidade e paz. Quando você sair do colo de Papai, você vai poder ser Cristo na vida dos outros, porque essa tranquilidade, essa paz que você encontrou no colo dele, ela se manifestará através de você, na vida daquelas pessoas a quem você está servindo. E ele diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, ó Fonte Church, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, põe a sua esperança no Senhor, meu irmão. Põe a sua esperança, aquiete-se no colo dele. Para que nada lhe distraia e atrapalhe, feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Para você não ficar sonolento, atrapalhado, levante-se, coloque-se de pé com seus olhos fechados. Reflita nessas palavras. Reflita no que o Espírito Santo ministrou no teu coração nessa noite, com os teus olhos fechados, querido. Talvez você não teve uma boa oportunidade desde criança, mas você tem oportunidade de dar uma chance para as crianças de hoje que te veem. Talvez você não teve grandes influências, mas hoje você tem a oportunidade de virar o jogo e ser boa influência naqueles que estão ao teu redor. Talvez nos ambientes que você frequenta as pessoas não vão bem, mas você tem a oportunidade de ser o bem que ali se manifesta. Que o Espírito de Deus habita no teu coração, como disse a minha avó. Se você souber enxergá-lo, você vai ver ele em todos os lugares. Porque se partíssemos hoje seria melhor, mas ficar aqui na terra por hora é melhor, porque temos muitas vidas para alcançar. É por isso que você não subiu ainda. É por isso que você está aqui ainda, porque você tem uma missão para cumprir. Nós temos que honrar a promessa que eu fiz lá para minha avó. Nós precisamos ser as testemunhas de Cristo, para que as pessoas leiam Atos e digam: é verdade o que está escrito, porque eu vejo isso no povo lá da Fonte Church de Caxias do Sul. É verdade que milagres existem, porque eu vejo isso na minha célula. É verdade que Deus restaura famílias, porque restaurou a minha casa. Você vai poder dizer isso. Talvez você até saiba o que andam falando de você por aí, mas o que será que estão falando de você lá no céu? Que tipo de igreja queremos ser vai depender muito de que tipo de pessoa nós somos. Vamos orar. Para facilitar, tente encontrar as pessoas da sua célula e começar a orar junto com elas. Se você não vai em célula nenhuma, por favor, se reúne em algum grupo, é só de forma didática. Reúnam-se nas suas células, deem as mãos, e se você não vai em nenhuma célula, se não está ninguém aqui, vai em algum grupo, qualquer grupo, não tem problema, é só para facilitar aqui. Façam grupos, por favor, eu quero pedir que ninguém fique sozinho nesse momento.